Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia neste sábado. Amanhã tem jogo entre Bahia e Bragantino, mas no vídeo de hoje a gente vai trazer notícias excelentes, né? A novidade do dia é, claro, a pré-lista da convocação da seleção brasileira, por isso até eu tô com a camisa da seleção, não tem nada a ver com política, pelo amor de Deus, porque uma vez eu fui inventar de fazer um vídeo com essa camisa e as pessoas acharam que tinha alguma questão política, mas pelo amor de Deus, não é nada sobre isso. A gente vai falar sobre Jean Lucas e sobre Luciano Juba no vídeo de hoje, além, claro, de trazer as últimas informações sobre o mercado de transferências, além, claro, de falar sobre o Campeonato Brasileiro. Hoje começa a rodada do Brasileirão, Cruzeiro e Vitória estão se enfrentando no Mineirão e o outro jogo é Santos e Fortaleza, aí já é uma luta pelo C4, um jogo que interessa demais as duas equipes que estão jogando. Amanhã tem jogos importantíssimos também e a gente vai falar sobre isso, então já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil por aqui e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o Campeonato Brasileiro, porque a gente teve uma excelente notícia no meio da semana, que foi a classificação do Flamengo e do Palmeiras à final da Libertadores, garantindo assim um G5 no Campeonato Brasileiro, ou seja, as 5 primeiras equipes vão diretamente para a Libertadores e abrindo também mais uma vaga na pré-Libertadores, ou seja, 17. Para o Bahia ficar de fora da Libertadores do ano que vem, vai ter que fazer muito esforço. E aí surgiu, né, as pessoas já começaram a olhar as tabelas e perceberam que o Mirassol nos próximos 3 jogos vão enfrentar as 3 equipes que estão atrás do Bahia, que nesse momento é Botafogo, Fluminense e Vasco. Então, nesse momento, o Mirassol, que era um time que a gente estava torcendo contra, para o Bahia tentar chegar à 4ª colocação para ir direto para a Libertadores, agora a gente vai precisar torcer a favor, ou pelo menos torcer para que o Mirassol complique a vida dessas 3 equipes que nesse momento estão atrás do Bahia e que podem tirar essa 5ª colocação hoje nossa, que nos tiraria da Libertadores de forma direta. Eu já expliquei para vocês aqui o quanto é importante o Bahia se classificar direto para a Libertadores, sem precisar passar pela pré-Libertadores. A gente viu nesse ano que não é que foi complicado, né? Porque a gente não enfrentou equipes tecnicamente tão superiores assim, mas a questão da logística foi algo que complicou o Bahia nesse primeiro semestre. O Bahia enfrentou o The Strongest da Bolívia lá na altitude, teve que jogar contra o River Plate do Uruguai, lá no Uruguai, em Montevideo. Pra gente, né, que tá aqui no Nordeste, é uma logística muito ruim. Então, assim, torcer para que o Bahia consiga ir direto para Libertadores, evite esses jogos de pré-Libertadores no início da competição e já caia direto numa fase de grupos, que não pegue nenhum time de altitude, pelo amor de Deus, para que a gente também não tenha que sofrer com essa questão novamente na próxima edição de Libertadores. E torcer pro Mirassol, obviamente, conseguir triunfar ou ter resultados positivos diante dessas 3 equipes nas próximas 3 rodadas, e torcer também pro Bahia fazer a parte dele. O Bahia vai enfrentar o Bragantino amanhã na Fonte Nova e vai enfrentar depois Internacional e Atlético Mineiro fora de casa. O Atlético primeiro, né, fora de casa, e depois o Inter lá no Beira-Rio. Também precisa melhorar o seu desempenho como visitante nesta temporada de 2025 no Campeonato Brasileiro. Falando com vocês agora, meu povo, sobre um assunto muito importante que nos traz, obviamente, muita felicidade. Jean Lucas e Luciano Juba estão na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a disputa dos amistosos agora, que a gente vai ter no início de novembro, contra as seleções africanas, se eu não me engano, seleção de Senegal e também seleção da Tunísia. A convocação do Ancelotti vai acontecer amanhã, na segunda-feira. Ele vai anunciar a lista final, né, dos jogadores convocados para esses amistosos. Vamos torcer para o Luciano Juba e para o próprio Jean Lucas estarem também na lista. São jogadores que, assim, acrescentariam demais na seleção brasileira, na minha opinião, porque a gente acompanha, porque a gente já tem algum tempo aqui vendo esses atletas, a gente sabe do potencial e da qualidade que eles têm. O Jean Lucas já foi convocado, o Luciano Juba merece há tempos uma convocação. A seleção brasileira, ela carece de bons laterais, tanto na direita quanto na esquerda. O Luciano Juba vem despontando, na minha opinião, nesse Campeonato Brasileiro de 2025, como o melhor lateral esquerdo do país em atividade hoje, né, dentro do futebol brasileiro. É um jogador completo, um jogador que tem, né, qualidades defensivas, ele tem qualidades ofensivas, constrói muito bem o jogo com a bola nos pés. Eu acho que é importante pra gente ter um jogador que consiga, né, jogar com os pés na seleção e consiga fazer várias funções, como um volante, como um meia, como um ponta, e tudo isso o Juba te dá essa possibilidade. Ele pode jogar muito bem numa linha de 4, mesmo quando o time tem a bola, pode se comportar normalmente como um lateral esquerdo, e pode se comportar também, assim como no Bahia, como um segundo homem de meio de campo, para ajudar na construção, para ajudar o time a sair de trás e a achar bons passes. Então vamos torcer para ele ser convocado. O Ancelotti já testou o Alexandro, já
já testou o Caio Henrique e também Douglas Santos na lateral esquerda desde que ele assumiu o comando técnico da seleção. Nenhum encantou, nenhum conseguiu assim, uma unanimidade nas análises para ser titular absoluto do time, por exemplo, na Copa do Mundo do ano que vem. Vamos torcer para o Juba entrar bem, conseguir dar uma, assim, deixar boas, né, impressões para que ele consiga quem sabe, ano que vem, uma convocação para a Copa do Mundo, que seria fantástico, né? Um jogador do Bahia presente no próximo Mundial, que vai acontecer nos Estados Unidos, no México e no Canadá no próximo ano. E o Jean Lucas, assim, a gente já falou da primeira convocação, repito também as mesmas palavras do que eu falei anteriormente, vamos torcer para que o Jean Lucas esteja novamente, para a gente ver 2 jogadores do Bahia presentes na seleção brasileira. Eu acho que isso nunca aconteceu na história. Se aconteceu, foi entre 89 e 90, ali no início dos anos 90, e depois disso eu tenho certeza que nunca aconteceu. Então vamos torcer, vou até buscar esse dado, seria interessante trazer aqui no canal. Vamos buscar para que esses 2 atletas consigam estar na lista final do Ancelotti na segunda-feira para a disputa desses próximos amistosos da nossa seleção. Falando com vocês agora sobre o mercado de transferências, o Gustavo Castellucci, né, deu uma entrevista em um podcast essa semana e ele falou sobre o Anderson Talisca. E geralmente eu falo sobre o Anderson aqui, Talisca, né, as informações que vem saindo e até as que eu venho também apurando. E o Castellucci, né, falou uma frase que eu acho que é muito importante e esclarecedora nesse assunto do Anderson Talisca, porque muita gente fica amargurada por ele não ter voltado ainda para o Bahia, ou já ter dito que poderia escolher outras equipes, e também pela questão envolvendo o Flamengo. Então a gente sabe que existe essa rivalidade entre Bahia e Flamengo, do torcedor do Bahia, enfim. A situação do Anderson Talisca, o que eu posso trazer para vocês, e até também trazer na fala do Castellucci. Ele disse assim, o retorno do Talisca está mais próximo do que ele não vir, né? Está mais perto do que longe esse retorno. E muita gente fica falando, Vitor, mas se ele quisesse voltar, ele já teria voltado, tal. O Anderson Talisca claramente escolheu um projeto de carreira. Qual projeto é esse? Ele escolheu ganhar dinheiro. Basicamente é isso. E não tá errado, porque o jogador de futebol ele é livre para montar a carreira que ele quer. Claro que o Talisca tinha potencial para jogar em alto nível no futebol europeu por alguns anos. Claro que tinha. Claro que ele tinha muito potencial de chegar à seleção brasileira. Claro que tinha também. Só que ele escolheu o mundo árabe. Ele escolheu ir para um lugar onde ele iria ganhar muito dinheiro e iria conseguir ter um pós-vida tranquilo, né? Para a própria família também. E eu não julgo, porque a gente não tá dentro da realidade de cada um. Só que agora, nesse período em que especula-se uma volta para o futebol brasileiro, é natural que surjam interessados. Flamengo, Corinthians, Fluminense, Grêmio, como já foi especulado por aí. Só que o Anderson Talisca não tem nada acertado com nenhuma dessas equipes. Ele não tem nada, uma conversa, não tem nada. Com o Flamengo, não tem nada. Com o Bahia já existiu conversas, é diferente. O Bahia já procurou o Anderson Talisca. O Anderson Talisca também se mostrou aberto a esse retorno. Segundo a formação da ESPN, que ele não estaria satisfeito no Fenerbahçe, que é o clube atual dele, e que ele poderia voltar ao futebol brasileiro em 2026. Eu não descarto que esse clube seja o Bahia. E eu até acredito que seja. Se ele pensar em voltar ao futebol brasileiro no meio do ano passado, certamente existem boas possibilidades dele voltar para o Bahia e dele conseguir jogar aqui ainda em alto nível. Ele tem 31 anos de idade. O Talisca pode escolher parar daqui a 2, 3 anos? Claro que pode, né? A gente já viu vários jogadores com muita qualidade encerrar a carreira cedo, porque, enfim, escolha de cada um. Só que o Talisca vindo para cá, ano que vem, no meio do ano que vem, com 31, 32 anos de idade, é um cara que ainda tem muita linha para queimar e é um cara que consegue ainda entregar um futebol de alto nível ainda por pelo menos uns 2, 3 anos. Então, assim, se ele aceitar voltar, depende muito mais dele do que propriamente do Bahia. O Bahia tem um interesse. Agora falta o próprio Anderson Talisca aceitar o interesse e querer jogar. Se ele aceitar o convite, jogar, né, vir para cá, não sei, reduzir um pouco o salário, porque 5 milhões por mês é algo irreal para a realidade do nosso futebol brasileiro. Se ele aceitar reduzir isso e se ele quiser voltar de fato ao futebol brasileiro, o Bahia vai estar de portas abertas e para abraçar ele. Se ele quiser aceitar o projeto, vai ser bem-vindo e vai ajudar demais a gente. Eu não tenho problema nenhum com o Talisca, porque ele falou do Corinthians, porque ele falou do Flamengo. Assim, não tô querendo ficar contra a torcida do Bahia, pelo amor de Deus. Eu sei que a maioria não gosta do Talisca hoje em dia por conta dessas situações. Só que eu acho que, assim, o torcedor criou na cabeça, numa imaginação do Talisca, de um cara ingrato, de um cara que não ama o clube, de um cara assim, e na minha opinião não é isso. Ele escolheu a carreira dele, que é ganhar dinheiro, não escolheu voltar ainda, e pra mim tá tudo certo. A partir do momento que o Talisca quiser voltar ao futebol brasileiro, eu tenho certeza que a consideração vai ser o Bahia, até porque Flamengo, apesar do interesse, não sei até que ponto estaria disposto a investir no Anderson Talisca já caminhando para a fase final da carreira, nos seus 32, mesmo tendo muita linha para queimar, mas eu não sei até que ponto ainda o Flamengo tem interesse em investir alto no Talisca, e o Bahia também, até que ponto também não sei, mas o Bahia tem a questão do laço, né, de já ter feito parte do clube, de ser revelado, enfim.
Então vamos torcer para que essa situação ano que vem dê certo e para que a gente consiga ter o Anderson Talisca por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!